Oi, amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda, eu sou vestibulanda de medicina e eu declaro oficialmente aberta a temporada de vídeos de 2022. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre como vão ser os meus estudos para 2022, o método novo que eu vou usar, as plataformas que eu vou assinar, a minha rotina, como é que vai ser, meus horários, etc. Então eu espero que vocês gostem, espero que talvez ajude vocês a ter uma ideia também, se tiverem perdidos em alguma coisa, de como estudar, de como começar, de que vai fazer nesse ano. Vou também esclarecer algumas dúvidas, tipo, você fez aqueles vestibulares lá e o resultado saiu, não saiu, o que vai acontecer, para quais vestibulares você vai prestar, enfim. Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, então bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu queria dizer que esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com o meu celular novo, graças a Deus. Deu certo de eu comprar, tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu tava guardando dinheiro faz tempo já pra trocar de celular, porque o meu celular antigo, além dele já ser bem antiguinho... o iPhone já tá quase indo pro 14 e o meu celular era antes do 6. Então ele já tava bem velhinho, ele também tinha bastante problema com o armazenamento, porque eu tinha só 32 GB de memória. E 32 GB de memória, sendo que só o sistema operacional usava, 9, 12 GB, é muito pouco pra quem faz vídeo, edita vídeo no celular, então tava muito limitante pra mim. Tinha vezes em que eu não tinha nada no celular, nem o WhatsApp mais, que às vezes eu desinstalava até pra salvar vídeo, e mesmo assim eu não conseguia salvar vídeo. Então tava bem chato, e aí eu resolvi comprar um celular novo, comecei a guardar, e quando deu dinheiro, eu resolvi comprar um celular novo. Comprei o iPhone 13 de 512 GB de memória. Então agora vai ter vídeo até não poder mais. Até vocês dizerem, Amanda, pelo amor de Deus, chega de vídeo. Tá bom? Então é isso. Vou fazer um videozinho mais explicando, por que eu comprei esse e não comprei aquele. As especificações, o que eu tô achando, blá blá blá, porque acho que já faz quase um mês que eu tô com ele. Enfim, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria contar pra vocês e inclusive agradecer vocês, né? Porque isso tudo é resposta de vocês, do engajamento de vocês, da ajuda de vocês assistindo anúncios e essas coisas, do pessoal também que usou meus cupons lá na Filad, que eu recebo, né, comissão por aquilo. Então eu agradeço mesmo do fundo do coração. Esse é um carinho que eu recebi de vocês e eu sou eternamente grata. O próximo tópico é justamente sobre estudos. Então, e aí, Amanda? Passou, não passou? Você estava estudando no começo do ano para 2 vestibulares? O que deu? O que aconteceu? Então, realmente, voltei a estudar lá em janeiro, acho que na segunda, terceira semana de janeiro, né? Para os 2 vestibulares estaduais aqui do Paraná, o Unicentro e o EPG. E aí, eu estudei muito, eu foquei muito. Nesses 3 meses, eu me superei muito. No sentido, assim, de, tinha dias que eu estudava o dia inteiro e à noite eu ainda tinha vontade de estudar. Claro que eu tava cansada, mas eu ainda tinha aquela coisa, não, se eu estudar mais um pouquinho eu tenho mais chance. Então, eu fiquei extasiada com essa força, sabe? Que eu não sei de onde que veio. Pra esses 3 meses, eu consegui manter um ritmo bem acelerado de estudos que eu nunca tinha explorado. É claro que é no limite do saudável, né, gente? Isso é muito importante dizer. E também no limite de um dia era melhor que o outro. Então, eu tô falando aqui porque eu realmente tenho que reconhecer que eu melhorei muito, mas isso não significa que eu conseguia, estudar 12 horas por dia todos os dias. Mas o que eu digo nesse sentido de evolução é justamente esse foco que eu desenvolvi nesses 3 meses que eu quero muito levar pro resto do ano. De pensar assim sempre, não, se eu estudar só mais um pouquinho, eu já descanso e eu tenho mais chance de passar. Então, é uma coisa que eu me orgulho bastante, tanto que refletiu na minha prova. Mesmo eu não tendo conseguido passar na UEPG, a Unicentro não saiu ainda o resultado, mas a UEPG saiu semana passada e eu não consegui passar. Eu já imaginava que eu tinha mais chance de não passar do que de passar, mas mesmo assim a minha pontuação subiu muito, tanto que eu não estava desconsiderando completamente a possibilidade de passar, sabe? E não só a pontuação, os acertos, as coisas, eu também percebi que a minha estratégia de prova foi boa. Eu saí daquelas provas não tão cansadas, tanto que eu saí falando para as minhas amigas que foi o melhor vestibular que eu já fiz. Então, isso também é evolução, também é uma coisa que a gente tem que
reconhecer, né? Mesmo que o resultado final ali não tenha sido o que a gente esperava, mesmo assim o processo foi uma coisa que me fez evoluir muito. Convido vocês a reconhecer as pequenas evoluções que vocês tenham tido, porque ajuda muito a motivar, a continuar e etc. Beleza? E aí eu tô esperando o resultado da Unicentro. Só que a Unicentro e eu, nós temos uma relação conflituosa, porque por questões pessoais, tipo, pessoais mesmo, assim, eu percebi nos últimos meses que a medicina pra mim envolve também o sonho de sair da cidade, de morar um pouquinho sozinha, de experimentar essas coisas, sabe? Principalmente no sentido de sair da cidade, por questões pessoais mesmo. Então, não que, nossa, eu não ia ficar feliz se eu passasse na Unicentro, mas a Unicentro realmente seria a minha última opção, assim. Então, até por isso que eu não tô, tipo, parada esperando o resultado dela, sabe? Se eu tenho um ano inteiro pra estudar, pra tentar passar em outros lugares que vão me fazer mais feliz. Então, já foi declarado que vou estudar mais esse ano. Para quais vestibulares que eu vou estudar? Vou estudar só para o EPG e para o Enem. Como, né, eu expliquei para vocês a questão da Unicentro, não faz sentido para mim, se eu não passar nesse da Unicentro, prestar de novo Unicentro, gastar mais, sei lá, 150 e poucos com inscrição, gastar também, né, um pouco do nervoso de ir lá fazer prova e etc. Sendo que eu não quero tanto, enfim, né, por essas questões que eu já falei para vocês. Então, a UEPG e o Enem vão ser os únicos vestibulares que eu vou prestar em 2022. Até pensei na possibilidade de prestar uma federal, prestar o EM, o EL, sei lá, sabe? Mas são provas que eu prestei poucas vezes. O EM eu fiz um PAS da UEM e nunca fiz vestibular da UEM. O EL eu nunca fiz vestibular da UEL. O FPR eu fiz uma vez também. Então não faz sentido, sabe? Sendo que o EPG e Enem eu já tenho mais experiência. Então é melhor eu explorar essa experiência ao máximo para ter mais garantias de que eu posso passar, né? Ter mais bagagem para aquilo ali, sabe? Ter mais um foco mesmo e me tornar especialista nessas duas provas do que ficar fazendo várias provas que eu não tenho tanta experiência. Então daí eu teria que adquirir experiência nesse ano. Então de certa forma seria um meio que desvio, porque o conteúdo é o mesmo, mas a forma de cobrar são completamente diferentes. Então, né, essa foi minha decisão. Então vão ser esses dois vestibulares que vão acontecer no final do ano. Acho que o Enem acontece antes, inclusive. Ele deve acontecer ali em novembro, comecinho de novembro, e a UEPG geralmente é no comecinho de dezembro. Então é isso, mas eu não tenho datas ainda. Acho que o Enem tem, né? O ministro falou alguma coisa, mas a gente tá sujeito à mudança, né? A gente sabe como é que é o Brasil, então, tipo, tá muito cedo ainda pra realmente acreditar que vai ser naquela data. Bom, aí a gente entra no tópico mais esperado, que é como que eu vou estudar? Bom, gente, assim que saiu o resultado da UEPG, na verdade, antes até de estar saindo, quando eu já tava pensando, e se eu não passar, como que eu vou estudar, como é que eu vou fazer? Eu já estava meio que decidida a comprar o curso Método Questiona da Sara. E aí, quando saiu, eu realmente falei, não, beleza, vou comprar. E eu realmente, eu vi o resultado, não deu meia hora, eu já tinha comprado o curso da Sara. E já tava assistindo os vídeos dela. Então eu vou seguir à risca o Método Questiona. Para quem não conhece, de forma sucinta, o Método Questiona se baseia no estudo por questões, tanto questões isoladas como simulados. Então as questões vão ser as orientadoras do estudo. Isso significa que eu nunca mais vou assistir uma videoaula? Não. Só que isso significa que eu vou usar as questões e os meus erros e acertos para filtrar o que eu preciso assistir aula, o que eu não preciso assistir aula, o que eu preciso estudar mais, o que eu só preciso revisar, o que eu preciso aprender e o que eu já sei. Então essa é a ideia do método de estudos por questões, tá? O curso da Sara, ele é super aprofundado. Eu sempre assisti alguns vídeos dela aqui no YouTube, sempre gostei muito, recomendava várias vezes pra vocês. E só que no curso dela é bem aprofundado, tipo, bem mais aprofundado mesmo. E eu gostei bastante porque ela realmente fala assim, se você tá nesse estágio aqui, nessa fase, que eu já vou explicar um pouquinho pra vocês, do estudo, você vai estudar assim, 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 assim. Então ela realmente fala, olha, você tem que fazer isso. E não é aquela coisa assim, tipo, você faz mais ou menos assim, você tem que ter isso na cabeça. E fica, tipo, muito flutuando as ideias, sabe? Eu gostei muito disso. Inclusive, se você tá pensando, né, em assinar, se você nunca tinha ouvido falar disso, mas tem a possibilidade de assinar, dá uma pesquisadinha, vê os vídeos dela, entra lá no Instagram dela, que ela
tem bastante conteúdo lá também, que super vale a pena, tipo, de verdade, assim, eu já assisti quase todos os vídeos e eu não me arrependi em um momento da assinatura, e eu tenho certeza que vai revolucionar os meus estudos nesse ano. Porque tudo que ela falava ali era realmente o que encaixava na minha realidade, sabe? Era o que estava acontecendo comigo. E aí ela também tem uma aula que as pessoas que passaram fizeram, né? Falando por que assinaram, o que acharam e tal. E é realmente assim, sabe? A minha história, tipo, chegar no vestibular, saber muita coisa, mas ter várias lacunas. Tenho certeza que esse método vai ser muito bom pra mim nesse ano. E tenho certeza que ele vai me levar à aprovação. Amém. Enfim, como eu falei, né, das fases, um dos módulos dela, ela explica sobre que a gente tem diversas fases do aprendizado. Então, talvez eu esteja numa fase, você esteja em outra, e o fulano esteja em outra fase. Então, são 3 fases que são baseadas em nível de acertos nos vestibulares e nos simulados que você faz. Então, tem a fase 1, que você vai estar nessa fase se você tiver numa porcentagem de acertos inferior a 60%, o que significa que te falta conhecimento ainda, te falta base teórica ainda. Aí você vai estudar de um jeito que ela vai explicar no curso. Se você tá nos acertos entre 60% e 80%, você tá na segunda fase, que é a fase que eu tô, que significa que tá te faltando algumas lacunas teóricas, mas que basicamente você já sabe tudo, são só essas lacunas, e também a questão de estratégia de prova, fazer bastante questões, aprender os modos de cada prova de cobrar o conteúdo. E se você tá na terceira fase, é acima de 80% de acertos, que é quando falta, tipo, poucos detalhes, enfim. Como eu tô na segunda fase, eu não assisti muito às aulas das outras fases, até pra não me confundir. É óbvio que ela vai aprofundar bastante. Como eu falei pra vocês, ela explora bastante essa questão de como que você vai fazer em cada dia, dependendo de cada fase que você esteja. Então, é bem bacana se você tiver a possibilidade de adquirir. Eu sempre pensei assim, não precisa assinar, que tem vários vídeos no canal dela. E assim, realmente é muito diferente, tem muito mais profundidade. Mas os do canal também já são muito bons, se você não tem, né? Se você acha que fica pesado pra você e tal. Eu não achei muito caro, é óbvio que é dinheiro, mas eu acho que eu paguei 300 e pouquinho. É óbvio que é dinheiro, é óbvio que é caro, né? Principalmente na realidade que tá o país. Mas, como eu disse, se você tiver esse dinheirinho aí, se tiver condições, se não for ficar muito apertado pra você e pra tua família, vale super a pena o investimento. Tipo, de verdade, confia em mim e vai. Bom, aí como eu falei pra vocês, eu tô na segunda fase. E essa fase é orientada pelo estudo por questões, tipo, bruto mesmo. Porque a primeira fase você ainda assiste algumas aulas, você ainda aprende a base teórica e tal. E aí é a partir da segunda fase que o bicho começa a pegar no sentido de fazer questões e se orientar 100% por questões. Então, já vou responder como é que eu vou estudar e como vai ser mais ou menos a minha rotina de estudos, que vai ser o seguinte: quando eu não estiver fazendo simulados, eu vou estar fazendo bloquinhos de questões, que é como se fossem simulados. Então, esses bloquinhos de questões não são tipo, só de biologia, só de matemática, ou só daquele conteúdo de biologia. Não, é tipo um simulado mesmo. Então, é tudo junto e misturado, todas as matérias que eu puder fazer naquele momento. Então, sem filtrar muito, tipo, conteúdo, sem filtrar nada, na verdade, de conteúdo e tal. A única coisa que diferencia esses bloquinhos dos simulados é, né, a questão de tempo e tudo mais, mas além disso é que esses bloquinhos são de outras provas. Então, como eu vou prestar Enem e UEPG, os meus simulados vão ser de provas antigas do Enem e da UEPG. Esses outros, né, esses bloquinhos de questões eu posso fazer de outras provas, devo fazer inclusive de outras provas, primeiro para não queimar as questões do simulado, que é o mais fiel possível à prova. Então, por isso que a gente faz provas antigas mesmo. E também para explorar novas formas de cobrar. Então, eu quero fazer várias questões. As questões Unesp, questões Federal do Paraná, questões Federal de Santa Catarina e tal. Tudo que eu puder fazer de questões nesses bloquinhos, eu vou fazer justamente para aumentar o meu banco de formas de cobrar as questões. Porque geralmente muda, né? Inclusive, um baque muito grande que eu senti na UEPG em um vestibular que eu fiz foi justamente isso, ficar muito presa. A UEPG não cobra isso, não cobra desse jeito. E aí, no ano que eu prestei, resolveu mudar. E a gente tá sujeito a isso. Então, por isso mesmo que ela fala pra gente explorar
essas outras formas. Agora eu vou fazer 2 simulados por semana, que é o que ela orienta nessa fase. Mas, como eu vou prestar Enem e UEPG, esses 2 simulados na semana, eles vão meio que variando. Então não vai ser toda semana que eu vou fazer a mesma coisa, mas vai ser toda semana que eu vou fazer 2 simulados. Então, por exemplo, vamos começar pela semana 1, vou fazer os 2 dias do Enem. Então, num dia eu faço o primeiro dia do Enem e no outro dia de simulado eu faço o segundo dia do Enem. Beleza, passou a primeira semana de simulado. Não fiz nada da UEPG nessa semana, então na próxima semana eu vou fazer o UEPG. Só que como a UEPG agora é uma prova manhã e tarde, eu posso explorar isso e fazer de uma vez só. Até devo fazer isso para explorar aquela questão de já cansei de manhã, vou fazer prova de tarde já cansada, preciso me acostumar com isso. Então, na segunda semana de simulado, vou fazer o simulado de manhã e tarde da UEPG e o segundo simulado vai ser de um dos dias do Enem. E aí, na terceira semana, eu vou ter que fazer o outro dia do Enem e aí eu faço mais um da UEPG. E aí, na quarta semana, a gente volta para os 2 dias do Enem em uma semana só. Ficou meio confuso, mas dá para entender. Então, vai ser assim. Ela sempre orienta que se você vai fazer mais de uma prova, você vai mesclando uma com a outra. Então, vai ser isso. Eu vou começar, inclusive, dos mais recentes para os mais antigos, porque eu quero corrigir os meus erros também nos vestibulares passados, né? Nos Enems passados. Então, acho que fica bacana eu começar pelos mais recentes. Vou fazer os PPLs também, vou fazer os digitais também. E vai ser isso. Sobre essa questão dos bloquinhos de questões, eu vi um post muito bom da Suzane, do Sniper de Questões, que ela faz, tipo, uma medição das provas que são parecidas com o Enem numa escala. Então, vou colocar aqui pra vocês terem uma noção, que aí ela faz uma comparação, assim, qual prova que é mais parecida com o Enem. Então, por exemplo, o Enseja é uma prova mais fácil que o Enem. Então, é bom pra você praticar as questões fáceis do Enem, sabe? Porque é a mesma banca. Então, tipo, é meio que uma escala. E eu quero explorar esses bloquinhos aos poucos. E daí, pra UEPG, eu quero fazer bastante provas do PSS e da UEM. Tanto os vestibulares quanto o PAS. Porque a UEPG imita muito a UEM. A UEM é mais difícil que a UEPG, pelo que eu sei. Então, é bacana, né, ter esse conhecimento. Mas eu também queria dar uma olhada, tipo, em questões Federal do Paraná, questões UEL, etc. Então, tudo que eu puder fazer de questões, eu vou fazer questões realmente para variar. E aí eu posso usar tanto o estuda.com quanto as provas mesmo. Então vai variar muito também do que eu quiser fazer naquele dia. E aí vai ser isso, gente. Então vou fazer essas questões, vou corrigir essas questões. Aí eu faço mais questões, corrijo mais questões. E assim vai ser orientado meu estudo. Então, como vocês podem ver, não tem espaço para eu colocar, tipo, na segunda eu faço isso, na terça eu faço aquilo. Porque depende muito. Às vezes em um simulado eu vou errar muito. Então eu vou precisar de bastante tempo para corrigir esse simulado. Então não tem como eu dizer, só faço simulado na segunda e certeza que na terça eu já terminei. Então vai ficar, o meu cronograma ele vai ficar bem fluido. A única coisa que eu coloquei foi fazer esses 2 simulados na semana. Quero ver se eu consigo fazer um simulado na segunda e um na quarta, ou no máximo um na quinta, para que dê tempo de fazer e corrigir esses simulados na mesma semana, para não ficar, né, embolando tudo. Os bloquinhos de questões, ela orienta que a gente faça os bloquinhos e corrija as questões, já seguido, porque já é uma coisa assim que não é tanto simulado, então não precisa descansar tanto. Então não necessariamente, inclusive, eu preciso, tipo, que nem eu falei, fazer uma prova da Unesp. Não preciso fazer toda a prova, sei lá quantas questões tem Unesp, 90? Vamos dizer que seja 90. Não preciso fazer 90 questões da Unesp. Eu posso fazer um bloquinho de 20 questões, paro um pouco, descanso, corrijo. Aí faço mais 20 questões, paro, descanso, corrijo. E esse descanso, tipo, saí, tomei uma água, fui no banheiro, pronto, voltei. Não tanto igual corrigir simulados né? Que geralmente a gente já tá cansado de simulado, então geralmente a gente volta em outro turno, corrigir. Os bloquinhos ela orienta que seja mais seguido, porque já é uma coisa mais pontual pra você justamente já ir revisar aquilo que precisa, sabe? E aí vai ser isso, então. Eu vou revisando com base no que eu for errando, no que eu for acertando, com dúvida mesmo. Então, vou dando essa olhada. Até porque, cara, pra você acertar uma questão, você precisa fazer uma revisão no teu cérebro. Então, a gente tem que também tirar um pouquinho essa ideia encerada de que revisão se faz lendo resumo, revisão se faz assistindo aula. Não tem forma melhor de revisar que fazer mais questões, que fazer mais simulados,
porque você já tá exercitando a tua revisão ali no cérebro, porque para você acertar, você precisa pensar, ou para você saber como errar, né, você precisa dar uma revisada ali. Então, é isso aí. E aí a única coisa que eu coloquei por fora dessa questão de questões são as matérias que eu ainda preciso dar uma lapidada melhor, dar uma estudada melhor, principalmente para o EPG, que é, né, Educação Física e Arte, e com arte eu já vou incluir literatura, que foi a matéria que eu menos estudei nesses anos pro Enem, que eu preciso realmente assistir mais aulas, mas eu vou continuar fazendo bastante questões, focando bastante em corrigir esses meus erros nessas matérias também, mas aí eu vou ter um período específico para estudar essas aulas, essas matérias, né? Só que também não delimitei, eu só coloquei que eu quero estudar na semana. Então são arte e literatura, educação física, gramática para redação, e também quero ter um período em que eu pegue os temas das 2 redações que eu faço por semana, que eu vou fazer 2 por semana, em que eu pegue esses temas e estude um pouquinho esses temas, dê uma olhada em aula, dê uma olhada em, sei lá, algum artigo, enfim, sabe? Então, são essas 4. E aí, como eu falei, vou fazer 2 redações na semana. Uma redação, querendo ou não, vai ficar no simulado. E a outra redação eu faço também ou no simulado, dependendo de qual for o simulado que eu faça. Então, por exemplo, se for a semana em que eu faça o simulado de primeiro dia do Enem e de UEPG, eu já vou estar fazendo 2 redações já com os simulados. Agora, se for uma semana em que eu faça os 2 dias do Enem, nos simulados eu vou ter uma redação. Então, eu vou ter que ter um período para fazer uma outra redação. Então, também super fluido, super, né, de ver o que acontece em cada semana. O que vai ser bom, porque nenhuma semana vai ser igual a outra, né? Então, já dá essa variada, assim, já me dá uma liberdade de escolha também do que estudar primeiro, do que estudar depois. Então, tipo, eu gostei super, assim, resolveu quase todos os meus problemas no sentido estudo mesmo. Sobre plataforma, vocês me perguntaram se eu vou assinar alguma plataforma. Eu até tava pensando em não assinar, porque justamente eu imagino que eu não vou assistir tanta aula, né? Não vou precisar de tanto, mas eu preciso de pessoas para corrigir minha redação. E aí, fazendo um levantamento de preços das plataformas de correção e etc., eu cheguei à conclusão que compensa mais eu assinar de novo o Biologia Total, né? A prova total. Porque ele tem 6 correções de redação, mas eu ainda vou precisar de mais correções para o EPG. Então, eu quero ver se eu assino também, se eu faço um pacote com a professora Fábio, que estava corrigindo minhas redações. Se eu não me engano, ela é professora do Positivo, em Ponta Grossa. Eu conheci ela pelo Instagram e ela estava corrigindo umas redações da UEPG nesses 3 primeiros meses para mim. Eu vou tentar fechar um pacote com ela, né, pra ver, talvez, pra já fechar pro ano inteiro, e vai ser isso. E aí eu gostei da ideia de assinar o Biologia Total, porque ele também tem as aulas sobre os temas, né, que eu falei pra vocês que eu queria estudar esses temas de redação. Então é bom que eu já explore bastante esses temas, eu lembro que tinha muito conteúdo, e também me deixa ali, caso um dia eu precise assistir alguma aula, já tem ali. Eu não preciso ficar buscando no YouTube sem saber se o professor é bom, porque realmente é muito bom, os professores de lá, todos são muito incríveis. Também tem os resumos prontos e tal, para caso um momento eu precise e não perca tanto tempo fazendo resumo, já pega ali um mapa mental pronto. E aí eu tenho ainda acesso à Filad, que eu vou usar bastante para tirar dúvidas, né, que eu sempre usei bastante mais para tirar dúvidas mesmo. As aulas, caso eu precise de alguma coisa, mas eu optei por assinar o Biologia Total, apesar de eu gostar bastante das aulas da Filad também, porque no Biologia Total eu já conheço as aulas, já conheço mais, né, já tenho mais tempo estudando com eles, então já é uma coisa que vai se tornar mais orgânica, assim, tipo, mais rápida, acho que fica mais fácil pra mim, mas mesmo assim é uma plataforma muito boa. A única coisa é que eu quero praticidade por já conhecer. Bom, a última é sobre rotina. Vocês me perguntaram bastante sobre rotina, como que vai ser minha rotina, tipo horários, o que mais que eu vou fazer e tal. Então, vamos lá. Eu pretendo explorar bastante o meu estudo pela manhã, que é o meu momento mais rentável. Tipo, se você juntar tarde e noite, eu não consigo render tanto quanto eu rendo de manhã. Então, eu vou explorar isso. Por isso, eu quero começar a acordar, pelo menos nesse inverno, 5h30 da manhã. E aí, quando esquentar mais, eu começo a acordar às 5, que é um horário bacana, que se eu me esforçar, né, tiver bastante disciplina pra dormir um pouquinho mais cedo, eu consigo
porque tem mais tempo pra estudar e tal de manhã. Parece que o dia rende que, meu Deus do céu. Então vou explorar isso. 5h30 agora no inverno, porque amanhece mais tarde, é um pouquinho mais frio, então me dei essa meia hora aí no inverno. Mas quando começar a esquentar, quero ver se eu consigo já puxar para 5 horas, mas se eu não conseguir também, tá ótimo, né? Aí vai ser isso. No geral, as manhãs vão ser para fazer bloquinhos de questões, ou no dia que eu tiver simulado o EPG, né? Daí vai ser um simulado manhã, o EPG. Aí, à tarde, eu pretendo dividir estudo e academia. Eu quero começar a fazer academia. Acho que essa semana eu já vou fazer, já vou começar. E mais ou menos, tipo, pra eu ir lá por umas 5 horas da tarde, sabe? Que ainda é um horário em que a academia não tá tão cheia. É um horário que eu não tô mais estudando, porque assim, toda tarde eu só rendo até lá por umas 4 e pouquinho. Passou disso, não consigo mais estudar. Então, ao invés de eu ficar mofando no sofá, procrastinando e às vezes até atrapalhando o meu estudo da noite, eu vou pra academia, sabe? Então, eu vou estudar à tarde ali de umas 2 horas, 2h30 mais ou menos, até umas 4h30. E daí, lá por 5 horas, eu vou pra academia. É claro, né, gente, que tá sujeito a mudanças. Nos dias que eu tiver simulado, não vou poder fazer academia de tarde. Daí eu vejo se eu faço de noite ou o quê. Mas vai ser mais ou menos isso. E aí, à noite, eu vou deixar aberta a possibilidade de estudar. Porque imagina, eu faço academia das 5 até umas 6, 6h30 mais ou menos. Eu tenho que voltar pra casa, tenho que comer, tenho que tomar um banho, dar uma descansada. E aí vai sobrar mais ou menos 1 hora, assim, 1h30 mais ou menos, até o horário de eu ter que deitar, começar a descansar pra dormir. Então eu deixo aberta a possibilidade de, se eu estiver com foco, se eu estiver com vontade, eu vou estudar, mas não é uma obrigatoriedade. E também, esse momento tarde e noite, eu vou deixar aberto também para eu inverter. Caso, por exemplo, um dia eu precise gravar um vídeo. Porque gravar vídeo precisa ser de dia, porque senão fica ruim a imagem. Então, eu posso inverter e trocar. Então, à tarde eu gravo um vídeo, e aí o que eu estudaria de tarde, eu estudo à noite. Então, eu deixei essas lacunas aí. Também à noite, se eu não conseguir estudar, para eu editar algum vídeo, responder comentários, fazer algum post, alguma coisa assim. Deixei isso também porque é uma coisa importante pra mim. E a Sara mesmo fala que não é bacana você querer estudar muito e todo momento que você tiver você usar pra estudar. É legal você ter outros projetos. Então, vai ser isso mais ou menos a minha rotina. É claro que vocês vão observar várias mudanças, né? Várias... Ai, gente, hoje eu acordei um pouco mais tarde. Ai, gente, hoje não deu tempo de estudar isso. E tal. Mas vai ser isso, gente. E aí, uma última pergunta que vocês fizeram pra mim na caixinha foi... esse vestibular agora, né? Esse vestibular desse ano, o Enem, é o EPG do final do ano, vai ser agora ou nunca? Tipo, no sentido de a minha família tá me apoiando caso eu não passe nesse de novo? E sim, na verdade, assim, não posso saber, né, o que acontecerá no final do ano, mas não quero nem pensar muito na possibilidade de não passar. Vou fazer o meu melhor pra eu conseguir, mas a minha família nunca foi assim, tipo, ou você passa nesse ou você vai fazer outra coisa. Até porque a gente sempre foi muito livre aqui em casa pra gente escolher o que a gente quisesse. Graças a Deus. O pai é, tipo, muito de boa, assim, no sentido de, vai lá e faz o que você acha que tem que fazer, sabe? É claro que eles têm as opiniões deles, tipo, quando eu decidi sair de farmácia pra tentar medicina, não foi uma coisa de aceitação tão fácil assim, porque, querendo ou não, as pessoas têm suas opiniões. Mas meu pai nunca falou pra mim assim, não, você não vai sair, vai continuar fazendo, sabe? Até porque se tivesse falado, não ia adiantar muita coisa, eu ia desobedecer. Mas, graças a Deus, é bem tranquilo, assim. E eu também tenho essa cabeça de, sabe, não vai adiantar eu desistir. Tipo, desistir não faz chegar mais rápido, não faz ser mais fácil. Então eu vou até dar certo. Uma hora vai dar certo, né? Então é isso. Das caixinhas desse domingo que eu deixei lá pra vocês, vou até deixar o story pra vocês saberem de qual caixinha eu tô falando, ficaram algumas perguntas ainda, mas que eu vou responder no próprio Instagram, porque foge um pouquinho do tema, tipo, volta aos estudos, então eu deixei pra responder no Instagram, então não se preocupe que eu vou responder sim. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha dado uma luz pra vocês nos estudos. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o teu like aqui, que me ajuda muito na divulgação do canal, do vídeo, levar o meu canal pra outras pessoas.
Se você ainda não é inscrito e gostou desse vídeo, gostou dos outros, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Tenho certeza que você vai gostar muito dos próximos conteúdos que estão por vir. Eu tô com muitas ideias para esse ano que, né, vai começar agora, de certa forma. Então é isso. Se você quiser acompanhar o meu dia a dia mais de perto, ter a chance de deixar suas perguntas na caixinha também, em próximas caixinhas, me segue no Instagram, tá aqui embaixo o meu user para vocês. E aqui na descrição também tá o link do meu Instagram, se você preferir clicar e já ser redirecionado. Aqui embaixo também tá o cupom de desconto da Filade. E eu também vou deixar o link do canal da Sara para vocês conhecerem, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.